Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita, do Conversas Literárias. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre coragem. Bom, vocês sabem que eu sou uma leitora, assim, apaixonada por todos os tipos de leitura e eu não perco oportunidade de ler quase tudo. Eu leio quase tudo que me aparece. Então, um dia eu fui num sebo e entre os livros que eu comprei, eu também comprei uma revistinha da Mônica. Quando eu era pequena, eu era devoradora das revistinhas da Mônica. E aí eu comprei essa revistinha para trabalhar com os meus clientes. E nessa revistinha da Mônica, ela tá aqui, ó. Nessa revistinha da Mônica tem uma história muito interessante que eu fiquei pensando sobre ela. Ela parece muito simples, mas na verdade ela tem uma profundidade grande. Chama a Tim, né? A Mônica dá um bruto espirro e aí a história começa. Nesse espirro que a Mônica dá, como ela é muito forte, ela espalha os amiguinhos dela que estavam ali em volta dela. Ela espalha o Cebolinha, a Magali, o Cascão para diversas partes do mundo. Eles vão para muito longe, inclusive eles vão até para a Austrália, um deles vai para a Austrália. E aí o que a Mônica, quando a Mônica percebe o que ela tinha feito, ela imediatamente busca soluções. E aí ela vai até eu acho que é o Anjinho, né, o amigo dela, e aí ela pede para ele isso, pro Franjinha, o amigo dela tá aqui, ó, ajudar ela a resolver aquele problema. E aí ele fala que não pode, mas aí depois ele consegue ajudar ela a resolver esse problema. O interessante dessa história que eu queria conversar com vocês é que em momento nenhum a Mônica começou a reclamar. Porque ela podia ter se colocado nessa postura, né? Ah, o que eu fiz? O que aconteceu? E agora? Como é que eu vou fazer? Por que eu fiz isso? Que azar! Por que eu tinha que estar gripada logo hoje? Por que eles estavam perto de mim? Agora meu mundo acabou, meus amigos não estão mais aqui, eu sou culpada de tudo. E ela podia ter assumido essa postura, né? Mas não, ela não assume essa postura. A Mônica assume uma postura de agir. É aquilo que a gente já conversou aqui no nosso vídeo. O problema ela já estava estabelecido o problema. Agora ela precisava buscar a solução. Então ela vai ao encontro do amigo dela, o Franjinha, pede para ele ajudar, começa a procurar pistas desses amigos e num programa de televisão ela encontra essas pistas porque fala que um dos lugares de repente começou a ter um cheiro muito ruim, era o cheiro do Cascão, o Cascão estava lá, e ela pede pro Anjinho, pro Franjinha construir uma nave para ela poder ir buscar os amigos dela e ela vai. Então o que a Mônica teve? Ela teve uma postura proativa, ela foi atrás, ela foi para resolver. Ela não ficou perdendo tempo lamuriando, se penalizando ou se culpando pelo que tinha acontecido. Olha, algo aconteceu, eu sou responsável, sim, mas eu vou resolver essa questão. Então hoje eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho nessa postura que sim, eu tenho um problema, isso aconteceu, é fato e eu preciso resolver. Toda vez que acontece um problema na vida da gente, em que a gente perde tempo lamuriando, e eu não estou dizendo que a gente não tenha que sofrer, sim, a gente tem que sofrer, mas na medida certa. A gente não pode tornar o sofrimento uma âncora que nos prende num lugar, né? O sofrimento tem que nos deixar caminhar também, tem que nos fazer caminhar, para que a gente talvez não cometa os mesmos erros, para que a gente aprenda com aquele sofrimento, para que a gente saiba lidar com o sofrimento de uma maneira mais madura. Essa tem que ser a postura diante do sofrimento. Então é dessa coragem, né, que as grandes decisões se alimentam, né? A gente só toma grandes decisões, a gente só consegue mudar a nossa vida se a gente tiver essa coragem, né, de assumir essa postura
forte, corajosa, decidida diante dos problemas. Caso contrário, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar com problema, né? Porque a gente vai ficar tanto tempo ali lamuriando, reclamando do problema, que a gente não vai conseguir sair dele. Porque quando a gente reclama, a gente está clamando de novo, né? Então a gente está ali, em cima do problema, só existe ele, é só isso que existe, nada mais, o mundo acabou. E aí a gente não consegue pensar nas soluções. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não deva passar por um luto necessário, toda perda envolve um luto, mas esse luto também tem que ser na medida certa, porque o luto não pode servir para nos enterrar, né? O luto é um momento em que eu vou me reorganizar os meus sentimentos, sofrer a minha dor, repensar a minha vida a partir daquele momento para daí seguir. E se eu não consigo sair desse luto, e se esse luto permanece durante muito tempo, é sinal de que eu preciso de ajuda. E também não há problema nenhum em buscar ajuda, em dizer assim, olha, sozinho eu não consigo. Eu não vou conseguir sair daqui, sair desse lugar. Tá doendo demais, tá doendo mais do que eu imaginei, eu estou precisando de ajuda. Então, buscar ajuda também é uma atitude corajosa. Buscar ajuda também é resolver sair do buraco que a gente está, porque às vezes ele é muito fundo e às vezes realmente a gente precisa de ajuda. Então, assim, entender que é preciso agir é um passo, entender que nem sempre eu vou conseguir agir sozinha é outro passo, estabelecer que às vezes quase sempre eu vou precisar deixar algumas coisas para trás para que uma nova fase da minha vida comece. É importante também abrir mão de coisas que faziam parte da nossa vida em determinada circunstância que agora não podem fazer mais. Eu tenho que, às vezes, tirar de mim, arrancar mesmo. Dói, com certeza. Mas talvez para mim continuar a minha caminhada, eu tenho que tirar algumas coisas da minha vida e tenho que colocar outras. E tenho que abrir espaço para o novo. E abrir espaço para o novo é muito necessário, mas nem sempre é muito fácil também. Mas talvez esse abrir espaço para o novo se torne mais fácil se a gente começar abrindo espaço para o novo fisicamente mesmo. Quando algo doer, quando você perder alguma coisa, você perder alguém, você não for bem sucedido naquilo que você imaginou em algum projeto, comece pelas questões físicas. Olha, vamos fazer uma faxina, gente. Tem sempre que ter um barulho, né? Vamos começar pelas coisas físicas. Que tal uma faxina? Vou tirar da minha vida, da minha casa, das minhas gavetas, coisas que eu não preciso mais. Coisas que faziam parte daquele momento da minha vida e que agora não devem mais fazer parte. Então eu vou tirar. Eu vou tirar da minha vida aquilo que já não cabe mais. E vou tirar também porque talvez aquelas coisas que estão ali vão me agarrar a um momento passado. Por exemplo, livros que eu não... eu tenho dificuldade de falar de livro porque eu tenho dificuldade de me desfazer de livros. Mas assim, às vezes livros, sim. Livros que já não mais são interessantes para mim, a gente pode doar. Objetos que me trazem lembranças que não são tão boas assim, ou até que são lembranças boas, mas que me prendem ao passado, tá? Aí uma armadilha que a gente pode falar dela, porque às vezes a gente tem objetos na casa da gente que são carregados de boas lembranças, mas que me prendem ao passado, não me deixam caminhar, me trazem a lembrança assim, aquela época da minha vida era melhor do que agora. E se aquela época da minha vida era melhor do que agora, eu não tenho forças para me lutar para uma época melhor. Então, assim, essa faxina física vai nos ajudar a conseguir começar a fazer uma faxina interior, uma faxina mental. Que sentimentos eu preciso tirar? Que sentimentos eu preciso colocar? Para que minha vida possa caminhar. Não dá para mim ficar agarrado em algo que já terminou. Quando algo terminar, a gente coloca um ponto final
e parte para a ação, e parte para começar uma nova fase. Então hoje eu queria falar sobre isso. Eu achei muito interessante essa historinha da Mônica, da revista da Turma da Mônica. Ela cometeu um erro, ela foi imprudente, ela colocou os amigos dela numa situação difícil, mas imediatamente ela parte para a ação. Imediatamente ela consegue bolar um plano e se colocar em ação para que aquilo seja resolvido. E aí vocês podem me falar assim, tá muito fácil falar, isso é uma historinha. Não, não é fácil falar. Mas se a gente não assume essa postura na vida, eu vou usar uma expressão da cozinha, né, da culinária, vai azedar. Porque se vocês, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, e vocês vão poder me confirmar, quando a gente não toma uma atitude, mesmo diante da dor, a gente fica azedo, a coisa sai do ponto. Eu olho para o meu ambiente e já não reconheço aquilo mais como meu, porque foi pedido que eu agisse, que eu atuasse, mas aí eu fiquei parada, sentindo medo, remoendo dor, né? E aí azedou. E aí passou do tempo. Então, eu queria que hoje vocês pensassem nisso. O que eu estou propondo aqui é bem difícil, eu sei que é. Mas eu sei também que é necessário. Então, quando algo acontecer, quando a dor vier, sofra na medida certa, mas comece a agir também. É isso que vai trazer a mudança necessária. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, se o vídeo foi útil e se ele puder ajudar alguém, eu peço que vocês compartilhem e curtem aí. Obrigada. Até breve.